Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os convido para que abram suas Bíblias na primeira epístola que escreveu João, 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2. Farei a leitura dos 2 primeiros versículos desse capítulo. Acompanhe de forma atenta o que a palavra do Senhor, que é suficiente para as nossas vidas, nos diz nessa noite. Primeira epístola de João, capítulo 2, que nos diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estar na Tua casa nessa noite, porque o Senhor nos tirou do nosso lar para ouvirmos e sermos instruídos na Sagrada Escritura, para que possamos ter uma vida digna de verdadeiros cristãos, ó Deus, que te adoram, que te servem, ó Deus. Livra-nos do mal, perdoe os nossos pecados, abra o nosso entendimento, em nome daquele que ressurgiu dos mortos e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nos abençoe, ó Deus, em nome dele que oramos. Amém. Amém. Faço uma pergunta aos pais aqui nessa noite, principalmente aos pais de crianças menorzinhas, de até 12 anos. Quantas vezes no dia de hoje você repreendeu seu filho? Quantas vezes, desde que ele acordou para vir à escola dominical até agora a hora de vir ao culto, quantas vezes você chamou a atenção do seu filho? Eu já perdi as contas com a Heloísa, eu já não conseguiria dizê-las, irmãos. Nós, pais de crianças, nós temos a obrigação e o dever de repreender, de orientar, de exortar os nossos filhos. Mas é uma tarefa que não termina com o fim da adolescência ou da infância. Talvez você que nessa noite seja pai de homens maiores, de crianças já amadurecidas, e talvez nesse dia você também precisou chamar a atenção do seu filho, trazê-lo de volta a um caminho que ele estava trilhando de forma errada. Mas com certeza você fez isso com muito amor, com carinho, com zelo. E essa é a função que os pais têm. E é esse mesmo mecanismo que João usa aqui nessa epístola. É a mesma coisa que João está fazendo aqui. E de forma muito conveniente, de uma forma muito bonita, ele usa palavras que nós usamos com os nossos filhos. Expressões como: filhinho, por favor, não faça isso. Quando você está vendo seu filho engateando rumo a uma tomada, talvez seja essa a expressão que você use: filho, por favor, não faça isso. Porque com certeza, se os nossos filhos colocassem o dedo na tomada, eles morreriam. Tem um amigo que o filhinho dele vai fazer agora por volta de 6 meses, e na casa deles eles têm uma piscina de fácil acesso. Eles compraram então uma lona muito resistente para que mesmo se a criança cair ali, ela não se afogue. A lona não deixa a criança afundar. Prevenções para que nós não percamos os nossos filhos, para que sinais de alerta, sinais de perigo, eles sejam claramente identificados e os nossos filhos voltem para os caminhos certos. Essa é a nossa obrigação, é isso que nós fazemos. E é isso que João fez aqui nessa epístola. Com medo que aqueles irmãos, aqueles filhos na fé, se desviassem do caminho correto do Senhor, ele faz essa admoestação. E por isso, meus amados irmãos, nós observamos nestes 2 versículos que em Cristo nós encontramos encorajamento e esperança contra o pecado. Cristo, ele serve tanto para nos instruir, para nos encorajar a vencermos esse mal, como ele é a esperança quando nós pecamos.
Volte os seus olhos para o versículo 1 do capítulo 2, onde João então começa com essa frase tão enfática: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui uma ordem, meus irmãos, muito clara, uma ordem para que aquele povo não pecasse. Isso por acaso é possível? O que é o pecado, meu amado irmão? Se nós voltarmos os nossos olhos para o nosso breve catecismo, nós vamos ver que o pecado é tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, tudo aquilo que ofende as prescrições que Ele deixou revelada na sua santa lei. Isso é pecado. E como nós tivemos a oportunidade naquele outro domingo de falar acerca dos 10 mandamentos, aquela é a lei do Senhor, a lei que Ele deixou, que Ele prescreveu para que nós cumpríssemos. Você consegue cumprir aquela lei? Naquele dia eu brinquei e pedi para que você colocasse os 10 mandamentos na sua geladeira, para que você ticasse ali qual dos mandamentos que você teria quebrado naquele dia. Se você fez essa lição, essa tarefa ou esse desafio, você percebeu o quanto pecador você é, o quão miserável e dependente da graça de Deus você é. Mas nós nos deparamos aqui nas Escrituras com uma frase, com uma ordem, com um direcionamento de João: não pequeis. Está aí o fato, meus irmãos, porque nós crentes, nós que conhecemos o Evangelho, nós não pecamos. Por que nós não pecamos? Ou porque nós tentamos não pecar? Não é porque se nós pecarmos nós perderemos a nossa salvação. Nós pecamos em sinal de obediência ao Senhor. Nós evitamos o pecado porque nós já somos salvos, porque agora você é nova criatura. É por isso que você não deve pecar. Nós temos, se Deus permitir, até outubro os irmãos terão disponibilidade de ter acesso ao meu trabalho de monografia. E ali nós estamos trabalhando acerca da suficiência das Escrituras no aconselhamento bíblico. E um dos papéis que nós temos estudado e direcionado acerca do aconselhamento bíblico é exatamente o aspecto de prevenção. Mas quando nós estudamos Jay Adams, o pioneiro, aquele que fez o resgate do aconselhamento bíblico, ele vai dizer em um dos seus livros que a principal ferramenta, assim como os puritanos já pregavam antes dele, que a maior ferramenta de prevenção contra o pecado é a pregação das Escrituras. O fato de João dizer essas palavras a essa igreja, a esse povo, é exatamente porque ele havia prescrito no capítulo 1 aquilo que eles não deveriam fazer e as consequências disso. Volte seus olhos para o capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, se porém andamos na luz, com ele está a luz. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, a resposta clara para a pergunta se nós podemos não pecar, ela é óbvia: nós não conseguimos não pecar. O nosso papel à luz das Escrituras, o motivo pelo qual Deus prescreveu que estivéssemos na casa dele dominicalmente para ouvir as instruções da Sagrada Escritura, é exatamente que o nosso coração seja alertado contra o pecado. É exatamente para que nós tenhamos consciência dos passos que nós estamos dando. Você cairá, porque você tem um coração pecaminoso.
mas você também tem o conhecimento, a orientação das Escrituras para discernir o que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Você tem acesso aos 10 mandamentos e sabe muito bem o que é que desagrada ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Você deve lembrar da história de Caim e Abel, o primeiro homicídio das Escrituras. Até os descrentes conhecem muito bem essa história. E se você forçar a sua memória, nós não vamos abrir agora, mas se você forçar a sua memória, você vai lembrar que ao oferecer os seus sacrifícios, os dois irmãos, de um o Senhor se agradou e de outro Deus não se agradou. Então aquele irmão, Caim, enche seu coração de ódio contra o seu irmão e está determinado a matá-lo. O que Deus faz? Deus se revela ali, antes de que ele faça qualquer coisa. Não é bom o que você está sentindo no seu coração. Você está prestes a fazer algo ruim, algo que vai me desagradar. Caim foi advertido, assim como todos nós nessa noite somos advertidos contra o pecado. Assim como nós, conhecendo as Escrituras Sagradas, sabemos o quão pecador nós somos. Mas o aspecto preventivo estava ali em Gênesis. E está aqui hoje, meus irmãos, nessa noite. Como nós, pais, podemos usar das Escrituras Sagradas como suficientes que elas são, para prevenir a pecaminosidade dos nossos filhos. Você, enquanto homem, tem dirigido o culto doméstico na sua casa? Meus irmãos, a cada dia que passa, eu me convenço ainda mais de que não existe uma ferramenta tão eficaz para a família quanto o culto doméstico. Pais têm dado camisinhas para os seus filhos, para que eles se previnam contra doenças sexualmente transmissíveis. Mas muitos de nós não temos mostrado as Escrituras para os nossos filhos como prevenção do pecado da fornicação, contra o pecado do adultério. Você tem sentado com seu filho e explicado o quão grave é esse pecado aos olhos do Senhor? Nosso papel, meus irmãos, enquanto orientadores, enquanto cuidadores dos nossos filhos, responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros para cuidar daquilo que é dele, é enorme. Quando João olha para esse povo, para essa igreja, então, ele usa uma palavra muito pouco usada. A expressão de filhos aqui, ela é usada 7 vezes em 1 João, uma vez no Evangelho de João e só uma vez por Paulo. Exatamente porque expressa uma emoção forte, um cuidado paternal com aquele povo. E isso nos leva a mais uma aplicação, meus irmãos. Certa vez, alguém da minha família passou por um momento de dificuldade, e a maioria dos irmãos sabem que eu sou de Goiás. Estou a apenas a alguns quilômetros da minha casa, só 2.000. E alguém da minha família passou por um momento de dificuldade, e automaticamente eu liguei para lá. Você já procurou o seu pastor? O pastor não tem nada a ver com a minha vida. Essa foi a resposta que eu tive. Meus irmãos, a estrutura que Deus criou para a igreja é que os irmãos têm um conselho que pastoreia você. Um conselho que coloca os joelhos no chão por você. Que tem a responsabilidade de velar por aquilo que vocês têm aprendido. Eles têm responsabilidade sobre o que você faz lá na rua, sim. E a partir do momento que o conselho dessa igreja vela por que está sendo pregado, meus irmãos, é exatamente uma forma preventiva para que você seja um bom médico, para que você seja um bom advogado, para que você seja um bom marido e uma boa esposa e principalmente um bom filho. O fato de João, como pastor dessa igreja, usar filhinhos, é porque ele se preocupava. E a cada vez, meu irmão, que você vira os seus olhos para a atenção, para o cuidado pastoral que é lhe dado, você está rejeitando a orientação de aconselhamento, a orientação de pastoreio para a sua vida. E as consequências com certeza não serão boas.
Caim é a prova disso. Ele foi aconselhado, ele foi pastoreado pelo próprio Deus de Israel. Ele não ouviu, colheu amargas consequências do seu pecado. Você está mantendo algum pecado de estimação nessa noite, meu irmão? Com certeza nós já pecamos depois que adentramos a casa do Senhor aqui. Mas você tem mantido algum pecado conscientemente? Você tem cometido adultério? Você tem cometido fornicação? Cristo está nos encorajando nessa noite, meus irmãos, a fugir desses pecados, a fugir da tentação. Nós lemos Hebreus ainda há pouco, e as consequências dos pecados conscientes, daqueles pecados que fazemos de propósito, são gravíssimos nas nossas vidas. Se você está numa condição como essa, você jovem ou você já adulto, abandone essa prática. Se não está, atente, vigie, coloque os seus joelhos no chão. Se o seu namoro caminha para atos de pecaminosidade que desagradam a Deus, abandone, se afaste, procure o seu pastor, procure o conselho da sua igreja, para que você possa receber a orientação devida para a sua vida. Outra coisa que nós percebemos nesse versículo é exatamente o aspecto de mediador. O que Cristo faz por nós naquela cruz. Ele morre para que nós tivéssemos esperança. Ele vem advertir o povo, e se nós lembrarmos do que Marcos vai expor em todo o seu evangelho, nós vamos ver que a mensagem de Cristo ali é de arrependimento, de volta ao Senhor, exatamente para que o povo pudesse abandonar as velhas práticas. Você aqui nessa noite, meu irmão, se você já foi batizado, se você já foi recebido nessa igreja como membro, você tem o dever de ser nova criatura. Você já foi regenerado por Cristo, você não é escravo do pecado. Se você ainda se sente escravizado por algum tipo de pecado, meus irmãos, meu irmão, é uma escravidão voluntária. Será que existe algum tipo de escravidão tão triste, tão cruel como uma escravidão voluntária? Acredito que não. Então, quando João faz essa admoestação, quando ele orienta o pessoal da sua igreja, ao seu povo, é um encorajamento contra o pecado. Não era à toa que ele escrevia. Não é que aquele povo havia cometido algum pecado específico, mas é para que o povo se atentasse contra as coisas do mal. Mas o texto não para por aqui. Como nós vimos nos nossos catecismos, como nós vemos nas Escrituras Sagradas, não há possibilidade de nós não pecarmos. Infelizmente, nós conhecemos a história de Gênesis 3, onde Adão e Eva pecaram, e por consequência do pecado de Adão e Eva, nós hoje somos pecadores, por herança. Davi já dizia que desde o ventre da mãe dele, ele já era um pequeno pecador. Você é um pecador, muito bom por sinal, assim como eu. E não há possibilidade de vivermos de uma forma totalmente alheia ao pecado. Se você abrir o seu YouTube em casa, ou a sua internet, que seja, você pesquisará lá por sites neopentecostais, e não vai ser difícil você achar pastores que vão abrir as suas bocas para dizer: essa semana eu não pequei, eu já estou 24 horas sem cometer nenhum pecado. Ah, se fosse bom assim. Ah, se nós conseguíssemos ficar um segundo sequer sem pecar. Nós não conseguimos. É da nossa natureza pecaminosa, a natureza do velho homem. E qual é a consequência do pecado, meu irmão? Qual é o pagamento que o pecado traz ao homem? É a morte. Se essa é a única informação que nós tivéssemos, de que quando pecamos nós morreremos, assim como Adão e Eva receberam ali no paraíso aquela sentença, também a sua advertência.
nós não teríamos esperança mais. Nós estaríamos perdidos, condenados a uma vida eterna no inferno. Mas Deus nos escolheu primeiro, antes da fundação do mundo. Deus escolheu a você, meu irmão, como eleito do Senhor, para que você tivesse uma vida santa na presença dEle. E é onde nós entramos então no segundo aspecto deste texto. Cristo não só nos encoraja a não pecar, mas conhecendo o nosso coração, Ele é a nossa esperança quando pecamos. Volte mais uma vez seus olhos ao texto e vai dizer: depois de serem advertidos a não pecar, então João vai dizer: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Qual é o papel do advogado, meus irmãos? Infelizmente não conheço muito bem todos os irmãos. Talvez eu conheça você só por nome, não conheço o que você faz na sua vida, mas eu sei que temos advogados aqui. Qual o papel do advogado? É velar pelo seu cliente, pelos interesses dele. É velar para que ele não seja preso em uma situação extrema. Mas quando é que na história da humanidade você viu um advogado que o seu cliente recebe então a sentença de pena de morte? Talvez nos Estados Unidos ainda não desfrutamos dessa realidade no Brasil, mas talvez um advogado americano, ao ver o seu cliente prestes à sentença de morte, ele se levanta em frente ao juiz e diz: não, eu não só vou advogar por este cliente, eu vou tomar o seu lugar na cadeira elétrica. Quando é que você já viu alguma coisa assim? O fato da Bíblia usar o aspecto, a palavra advogado aqui, não traz nada à memória do que nós temos hoje. Quando nós estamos falando que Cristo é o nosso advogado, Ele tomou o seu lugar naquela cruz. Ele é a sua esperança quando você pega, porque Ele substituiu por você aquele lugar maldito. Deus, quando olha para você, deveria ver algo imundo, algo desprezível, porque você é pecador e o pecado desagrada totalmente a Deus, é incompatível com a natureza santa de Deus. E se não fosse por Cristo Jesus, é assim que Ele veria você. Mas não é assim que Ele nos vê, meus irmãos. Mais uma vez, nos valendo do nosso breve catecismo, na pergunta 33, nós vamos ver a explicação de uma doutrina maravilhosa, a justificação. E o catecismo vai dizer: justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Meus irmãos, a justificação nos dada por Cristo faz com que Deus olhe para este corpo pecador, para essa pessoa miserável aqui, e não me veja, mas veja a glória de Cristo refletida em mim. Por isso que Cristo precisou morrer naquela cruz por você. Só é fruto desse sacrifício porque Cristo morreu, e não só morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que era o próprio Deus. Por isso, meu irmão, qualquer doutrina, qualquer ensinamento de que você pode ser autossuficiente, que você pode buscar a solução para os seus problemas dentro de você mesmo, que você pode resolver qualquer coisa alheia de um Deus ou uma entidade espiritual qualquer, isso é falho. Como nós usamos os exemplos do pai, eu não sei como funcionou com você na sua vida, mas praga de mãe sempre pegou para mim. Me permitam usar essa expressão. Não é que minha mãe me amaldiçoou, não é isso. Mas se minha mãe dizia não faça, e eu fazia, e como sempre fiz errado, eu dei com, não sei se posso usar essa expressão, mas em Goiás, dei com a cara nos burros.
Bíblia nos orienta, meus irmãos, a não pecar. A Bíblia nos mostra onde nós precisamos ir. A Bíblia nos mostra com quem nós devemos nos relacionar. Jovens que ainda não casaram, a Bíblia diz sim com quem você deve se casar. A Bíblia mostra quem agrada ou não agrada ao Senhor. Mas se mesmo assim você achar justo ir num barzinho e achar um namorado por lá, um marido por ali, que você aceite as consequências do seu pecado. A justificação nos prova o quanto de esperança nós podemos ter neste Cristo Salvador, neste Deus que nos amou de uma maneira incondicional, a ponto de ter enviado o seu único Filho para nos salvar. É algo que não tem como explicar. O texto continua dizendo: nós temos um justo advogado, aquele que veio ao mundo, que se encarnou, que não pecou, passou pelas mesmas tentações que você, mas não pecou, por isso é o justo. E o texto no versículo 2 vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou a preço de sangue a consequência do nosso pecado. E precisamos lembrar então, não só do ato de justificação, mas também como ato de predestinação. E aqui é um texto que traz uma confusão muito grande para muitas pessoas, porque o texto vai dizer: ele morreu não só pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Oba! Jesus morreu por todos. Falso. De maneira alguma Cristo morreu por toda a humanidade. O que eu posso inferir e aceitar declaradamente pelas Escrituras é que Cristo morreu pelos seus, aqueles cujos quais Deus escolheu antes mesmo da criação do mundo. Aqui nós temos a doutrina da predestinação, a doutrina de que você foi escolhido para estar aqui nessa noite, para ouvir o Evangelho e ter a sua vida transformada, ou não. Em que aspecto é isso? Como isso se dá? Se você ouve o conselho do Senhor, se você não acata a sã vontade de Deus, se você não reconhece o sacrifício do Cristo, o justo, se sua vida continua a mesma, ao ser acusado de ser um pecador miserável e nada acontece, a palavra de Deus, ela agiu perfeitamente na sua vida para a condenação. Meus irmãos, nós temos a orientação. Da mesma forma que os advogados no Brasil, por exemplo, eles nos servem para nos orientar, a orientar uma empresa, os caminhos legais cujos quais eles devem fazer ou não. A Bíblia faz esse mesmo papel na sua vida, meu querido. Você é orientado a se afastar, a se distanciar daquilo que é pecaminoso. E mesmo quando você não resiste às investidas do inimigo, e mesmo quando o pecado ele toma frente na sua vida, é o próprio Cristo que nos restaura. Quando o presbítero Elano estava orando aqui, no momento de confissão de pecados, lembrava de uma discussão que nós tivemos no seminário há poucos dias, sobre este momento de confissão de pecados. Enquanto o presbítero Elano orava, ele orou pelas pessoas que estavam aqui e não tinham se arrependido ainda. Foi uma oração bem geral, abrangiu vários pecados, mas via de regra, nós temos visto nas igrejas uma realidade diferente. Quando se trata de um momento de confissão de pecado, Senhor, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. A Bíblia nos orienta que Ele, Cristo, Ele morreu para nos perdoar. Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Se você foi orientado nos caminhos do Senhor, se você recebeu a orientação e a advertência para não fazer, e mesmo assim fez, o que você deve fazer é colocar o seu joelho no chão e pedir perdão a este Deus que pode todas as coisas.
No versículo 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Não existe, meus irmãos, pecado no mundo que não possa ser lavado pelo sangue desse Cristo. Se você o conhece, se você já teve a sua vida transformada, as Escrituras vão nos dizer que infelizmente nós nos depararemos com dificuldades, nós pecaremos, mas nós poderemos olhar para a cruz de Cristo e sermos restaurados, e sermos resgatados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. É por isso que nós precisamos ter uma vida de constância na igreja. Se você não vem ao culto de domingo, ou vem uma vez por mês, como é que você pode ouvir as exortações do Senhor? Seja por um seminaristazinho que ainda não terminou o curso, ou por um pastor tão graduado e tão preparado quanto o pastor Broto. Mas o que está acontecendo aqui é a exposição da Sagrada Escritura, é a orientação para a sua vida. Atente-se a ela, observe a ela. Quantos de vocês já não levaram uma multa porque não atenderam ao chamado de velocidade daquela via? A multa vem. A consequência do pecado também chegará. Cristo vai lhe perdoar. Cristo vai transformar a sua vida. Mas lembre-se que a partir do momento que você pecou, mesmo você tendo confessado o seu pecado, tendo sido perdoado, você arcará com as consequências do seu pecado. Por isso, meus irmãos, o caráter tão necessário da prevenção. Ouça o seu pai. Pai, faça o culto doméstico na sua casa, sente com o seu filho, leia, cumpra o juramento que você fez aqui perante a igreja, de ler as Escrituras com seus filhos, para que eles possam ser repreendidos, prevenidos contra o pecado. É uma guerra injusta, difícil, quase impossível de ser vencida por você, mas Cristo já venceu o pecado na cruz por nós. Porque Ele não pecou, porque Ele encarou todas as tentações que nós passamos e passou por elas aprovado. É assim que nós precisamos passar. Mesmo sabendo que não deixaremos de pecar nessa vida, mas o nosso objetivo primário é sermos santos como Ele é santo. É não pecarmos porque Ele não pecou. E quando, se por acaso acontecer, e vai acontecer, de nós pecarmos, nós temos esperança junto a Deus. Ele há de nos perdoar, Ele há de nos restaurar e nos conduzir mais uma vez para um caminho de luz. Por isso, meu irmão, se você está passando por um momento de tentação, de dificuldade, procure o Senhor. As Escrituras, elas têm resposta para todos os problemas das nossas vidas. Se por acaso nessa noite você já caiu nessa tentação e ainda não se arrependeu, a hora é essa. O momento é agora. Peça perdão ao Senhor, para que Ele restaure a sua vida, para que você volte à comunhão com este Deus que te predestinou desde a eternidade, que te justificou naquela cruz, que deu as suas vestes brancas como a neve, para você poder ser bem visto aos olhos de Deus. Nós somos adotados por esse Deus graças ao sacrifício desse Cristo tão amoroso. Por isso ouça o Evangelho dizendo: filhinho, acorde, volte aos braços do Senhor. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos ver as Escrituras de uma maneira diferente, que nós possamos buscar de forma preventiva forças contra as investidas do inimigo, e que quando cairmos, nós também possamos encontrar esperança e graça diante dos olhos do nosso Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, nos abençoe nessa árdua tarefa de sermos crentes, filhos do Deus vivo. Que Ele nos ajude. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus, nos perdoe, ó Pai, porque pecamos e pecamos muito,
porque nós não valorizamos e tão pouco reconhecemos muitas vezes o sacrifício daquela cruz. Nós vivemos uma vida dissoluta, ó Deus, longe dos seus mandamentos. Nós não nos atentamos aos avisos de perigo que as Escrituras nos dá e caímos. Mas obrigado pelo Senhor não nos abandonar e nos dar esperança através da cruz de que um dia não mais pecaremos e que um dia habitaremos as moradas celestiais e gozaremos da Tua presença para todo sempre, ó Deus. Que essa esperança nos fortaleça a olhar para o Evangelho com outros olhos, para que possamos ter prazer em cumprir a Sua lei, que não a façamos simplesmente por obrigação, mas por prazer. Transforme as nossas vidas, ó Deus, para que possamos ser tidos como verdadeiros adoradores. Ser com essa igreja, com cada irmão aqui, ó Deus, que eles encontrem nos seus presbíteros pais que possam lhes orientar, e que este conselho possa dizer a essa igreja: filhinhos, atendei a voz do Senhor. Ser com cada presbítero, ser com cada diácono desse lugar, ó Pai. Que cada ato dessa igreja seja para a honra e glória do Seu santo nome. Nos abençoe, livra-nos do mal, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.